trocamos algumas ideias, algumas perguntas. Pastor Ivo, muito obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Nós estamos aqui, né, na expectativa, ansiosos por ouvir um pouquinho da sua história, da sua caminhada na obra missionária. Boa noite, irmãos de todo o nosso Brasil. Aqui neste painel atrás, nós temos ali uma marca da Igreja Batista da Floresta, aqui em Porto Alegre, e desenho ali do templo, em cima da Palavra de Deus. E eu quero começar pela Floresta, porque esta igreja aqui vai fazer agora em setembro 104 anos. Ela é uma das primeiras dentro de Porto Alegre, da nossa convenção, e veio ainda naquele tempo dos missionários americanos, e a gente tem a vida junto com a igreja. Eu nasci nesta igreja, e o pastor que inaugurou o novo templo foi o pastor Samuel Mitch, e ele veio do interior do estado para Porto Alegre. O pastor anterior, o pastor Emílio Queidan, havia falecido no ministério, em plena atividade, ele que começou a construção deste templo, e o pastor Samuel Mitch assumiu, e pouco tempo depois, nem 2 anos ali, o pastor Samuel, num culto missionário, ele falou para nós, igreja, sobre um desafio que ele estava enfrentando na vida dele, junto com a irmã Marlene, sua esposa, saudosa memória, e eles estavam seguindo para o campo de missões nacionais. Eu era um jovenzinho e eu fiquei pensando naquela hora, aqui neste templo, eu fiquei pensando, se o pastor da igreja, numa hora em que está começando o ministério, com tudo funcionando, vai para o campo missionário, o que será de nós, os jovens, os adolescentes? Ai de nós, eu pensei assim, o que será de nós com relação a missões? Se Deus chama um homem tão ocupado, nós não podemos escapar. E realmente Deus orientou. Fui ao seminário no Rio de Janeiro, muitas vezes estive no Itacuruçá aí, porque éramos vizinhos, e logo depois do curso do seminário já segui para o campo missionário, que nesta época tinha como seu secretário-geral, assim era chamado na época, o pastor Samuel Mitch. Trabalhou no campo, trabalhou em Carolina do Maranhão, depois ele veio e foi o diretor-geral da junta. Eu era seminarista e me apresentando ao meu ex-pastor e agora diretor da junta, por isso que tem aquela foto ali que o pastor Alcemir mostrou, a gente assinando o contrato, isso no ano de 72, quando a gente começou a carreira dentro da Junta de Missões Nacionais, mas a história começa um pouco antes, portanto. Aquela foto ali, irmãos, no livro, ela está invertida. Minha esposa não é canhota, eu também não sou, e nós não éramos noivos, já éramos casados. Então a aliança está na mão errada, né? O livro ali tem que... Uma outra edição a gente bota no lugar certo. E o pastor Alcemir aí me falou 2 vezes, me citou como tomando posse da primeira igreja do Rio. Não tomei, nunca fui pastor da igreja da primeira do Rio. É lá naquele púlpito é que foi a entrega da vida para o campo missionário, já como diretor-geral, isso em 1992, quando a gente então teve um culto solene lá, né? Eu estava nessa condição. Mas a história de missões na minha vida é alguma coisa que, desde adolescente, por essas influências mesmo, exemplos de pastores, obreiros, aqui recebemos Beatriz Silva, vinha o pastor Maurício, Antônio Maurício, lá de Portugal, pastor Alcides Teles de Almeida, vinha essa turma toda de missões, muitos deles se hospedaram na casa dos meus pais, e a gente então viveu missões. E isso foi mexendo com o coração, e hoje, então, eu posso agradecer a Deus, porque por quase 30 anos ali eu fiquei dentro, diretamente, da Junta de Missões Nacionais. Começamos minha esposa e eu, Gladys, ela é gaúcha também, daqui de Porto Alegre, e nós fomos para Carolina do Maranhão, Carolina ao sul do Maranhão, já dentro da convenção do Tocantins, pela proximidade geográfica.
E ali nós trabalhamos com uma grande equipe, e nessa equipe nós tivemos exemplos de vida, Lúcia Margarida, Dinalva Queiroz, a gente não pode citar o pastor José Joaquim, pai do pastor Zaqueu. Nós temos uma porção de exemplos na nossa vida de irmãos que deram a sua vida pelo campo missionário. Pastor Gunther Krieger, irmã Wanda, pastor Reinaldo Matos, esse a gente foi conhecendo pelo caminho. Saímos do Rio de Janeiro, minha esposa e eu, num carro, uma rural, e nós fomos em direção ao Maranhão, pela Belém, Brasília, que neste tempo estava começando a ser asfaltada. 72, 73, nós estávamos em Carolina, trabalhamos ali até o ano 74, quando então veio aquela primeira operação missionária, a Transtotal. O pastor Samuel Mitty foi aquele que comandou este momento, e várias equipes de pastores do Rio de Janeiro, São Paulo, de outros estados, juntaram ali suas equipes de carros e voluntariamente foram para aquele grande desafio que na época não tinha igual no mundo inteiro. Uma estrada que estava atravessando o mapa do Brasil para fazer a ligação do Brasil, e naquela situação pioneira, equipes nos seus carros, não tínhamos celular, não tínhamos rádio, era na base da oração, da fé. Muitos dos nossos seminaristas, naquele tempo, hoje pastores, líderes, viveram aquelas experiências em todos os lugares do Brasil. E a nossa equipe foi destacada, saímos do Maranhão, destacada até o Amazonas, para nós conhecermos ali um desafio que Missões Nacionais tinha da parte da estrada de Cuiabá, Manaus, que estava sendo aberta também, e ela cruzava com a Transamazônica, fazendo ali uma cruz, que no caso da Belém, Brasília, com a Transamazônica, serviu para Mirtes Matias, a nossa grande poetisa, fazer um poema sobre a cruz, né? E aquelas estradas formando a cruz. E a junta, no ano de 72, então, 74, ali, ela já estava com esse desafio de uma nova perspectiva lá no lado, já na Amazônia, portanto, lá dentro do estado de Rondônia, Amazonas, e nós fomos ali conhecer, e Deus tocou no nosso coração, minha esposa e eu, ficamos então em Humaitá, no Amazonas, sul do Amazonas, do sul do Maranhão para o sul do Amazonas. Fizemos várias vezes aquele trajeto pela estrada transamazônica. E então nós fomos plantar a igreja lá. E Deus nos abençoou, e a gente tem histórias aí para contar, depois eu deixo para as perguntas. Muita coisa boa. E Deus nos colocou ali. Uma outra experiência, então, resumindo aqui, o pastor Seabra sucedeu ao pastor Samuel Mitty, e colega, tempo de seminário, irmão Westley, aí da Itacuruçá, e ele nos chamou para trabalhar na sede da junta. Foi uma decisão muito difícil para nós, largar o campo missionário, onde a gente estava com uma igreja crescendo, pioneira, filhos na fé, e de repente a gente ia para a sede da junta lá no Rio. Alguns irmãos disseram assim: pastor, parabéns, o senhor foi promovido, vai para uma cidade maior. E eu dizia assim: eu estou voltando, eu vim do Rio de Janeiro para cá, né? Então, acabamos aceitando o convite para trabalhar com as operações missionárias. E nesse tempo, a minha esposa na sede da junta, com a Pátria para Cristo, toda aquela programação de comunicação da junta, e eu também nessa parte, sucedendo ao pastor Bill Morgan, missionário americano, que dirigiu aquelas primeiras operações missionárias. Então, ali nós alcançamos o Brasil, operações missionárias no Nordeste, Paraíba, né, irmão de Paraíba, lá no Rio Grande do Norte, aí andando com aqueles diretores da convenção, a própria junta colocou diretores de convenções estaduais por uma necessidade da nossa história dos batistas, e aqui no Rio Grande do Sul também, plantação de igrejas. Depois disso, então, a gente voltou ao trabalho no Norte, em Rondônia, também pela Junta de Missões Nacionais, e de Rondônia a Junta nos chamou para o trabalho na sede. Então, em 92, eu assumi a direção ali do escritório da Junta de Missões Nacionais, na sede antiga, e várias coisas foram acontecendo, Deus foi abrindo muitas portas, o tempo foi andando muito rápido, e nós estamos, então, hoje
já na aposentadoria da Junta de Missões Nacionais, e eu estou no Ministério de Igreja Local, de volta à Igreja Batista da Floresta, em Porto Alegre. Exatamente porque eu vivi a minha vida em outros campos e eu pensei, eu tenho que dar um tempo no meu campo ali também. Vim para cá. É uma igreja em fase de revivificação, ela passou por lutas e nós estamos trabalhando para que ela volte a ser uma igreja missionária, uma igreja participante. Os irmãos orem pela gente, é um ministério que fazemos com o coração, agradecendo a Deus. Esse painel aqui acompanha a gente durante esse ano, de missões mundiais, missões estaduais. Foi falado ali na nossa campanha, nós temos um cartaz, compartilhar, receber e compartilhar Jesus, e ali está o pão e os peixes, né? Esse é o nosso lema de missões estaduais. A campanha está acontecendo neste tempo. E o pastor Alcenir perguntou ali, nesse momento nós estamos tendo cultos de gratidão numa cidade chamada Nova Petrópolis, ali na região próxima a Caxias, né, pastor Samir? E é um trabalho promissor, um trabalho muito bonito. Nós estamos vendo uma nova geração de obreiros. Pastores mais antigos, a gente orava por obreiros, havia reunião de pastores, e que a gente era um grupinho pequeno. Hoje nós somos aí quase 200 pastores espalhados pelo estado do Rio Grande do Sul, da nossa convenção, e estamos trabalhando em parceria com a Convenção Batista Pioneira. Nós temos muitas oportunidades de trabalho. E Deus está abençoando. Nesse momento, aquela igreja lá em Nova Petrópolis, festejando seu 7º aniversário, e também uma igreja nova em Gravataí, aí com a igreja Montserrat de Porto Alegre, que é uma igreja que está expandindo o trabalho, e só dessa igreja Montserrat está saindo um grupo de 150 irmãos e irmãs para ajudarem aquele trabalho lá em Gravataí. Portanto, uma ação missionária dentro aqui, cidade vizinha, né? Gravataí é a grande Porto Alegre. É o campo do Rio Grande do Sul com muitos desafios, mas com a presença de obreiros de fora, pastores que vieram, trouxeram um calor missionário, e nós temos hoje um novo tempo, e agradecemos a Deus por isso. Pastor Ivo, é muito bom, né, ouvi-lo, e assim, ainda com esse entusiasmo, né, pela obra missionária. Eu queria que o irmão falasse um pouquinho mais, né, do seu chamado, o que poderia hoje motivar os jovens, né? Qual a sua palavra para os jovens que estão aí nas nossas igrejas, muitos com chamado vocacionário, né, de ir para missões, mas preso às dificuldades. Hoje nós tivemos a Tainá, que é aí de Caxias do Sul, com 20 anos. E ela falou que com 18 anos ela recebeu o chamado, deixou faculdade, deixou tudo para ir aí para o Sul. Né? Isso não é muito racional, né? A gente tenta, mas uma jovem, largar sua família aqui no Espírito Santo, largar o seu lar, seus pais, largar uma faculdade para ir para o campo missionário, para um estado que ela não conhece ninguém. Né? Como é que o irmão vê todo esse processo, né, que eu tenho sempre enfatizado, que eu não consigo racionalizar, olhando para as histórias, né, de todos esses personagens de missões nacionais, o apóstolo da Amazônia, Eurico Nelson, o apóstolo do sertão, né, tem até um livro, o apóstolo do sertão, você lê lá que ele andou 900 quilômetros no lombo de uma mula. Então, são histórias assim que a gente... Poxa, mas hoje a gente, com toda facilidade, hoje com o celular, né? Hoje a gente tem um celular que a gente se comunica e a gente vê tantas dificuldades. Como é que o irmão vê todo esse processo hoje? O que o irmão teria a nos falar, a nos dizer? Eu nasci num lar de crentes batistas, aqui nesta igreja, justamente, e nós tínhamos sempre esse contato com o campo missionário, as notícias e o trabalho. Na família, nós temos alguns pastores, e eu, adolescente, eu estava querendo qualquer coisa na minha vida, na área do que eu queria fazer. E eu estava
decidido por arquitetura. Sempre gostei de desenho e o pai trabalhava nessa área e eu queria ser arquiteto. Meu irmão mais velho foi chamado por Deus e, desde adolescente, Bruno Teodoro Saitz, ele é pastor na Igreja Batista Gaúcha, aqui em Porto Alegre, e ele foi para o seminário. Antes dele, o primo Dalton Kendall já tinha ido também, está no Paraná agora, já aposentado, e eles foram da nosso grupo de jovens. E a igreja começou a insistir comigo, alguns irmãos, quando é que eu ia para o seminário, e aquilo foi me bloqueando um pouco, porque eu não queria fazer forçado nada, né? E Deus foi falando comigo. Eu posso agradecer a Deus aqui, porque Ele é fiel, Ele abençoa, e eu tive uma visão muito clara da parte de Deus. É assim que Deus fala conosco, né? Deus fala com cada um diferentemente, nós somos diferentes, então Ele vai falar do jeito dele. E Ele falou comigo. Eu só posso dizer isso assim, né? Porque como é que Ele vai falar com alguém? Mas eu entendi que era Deus falando. Uma vez esteve aqui na igreja o pastor Davi Gomes, e ele, pela Junta de Missões Nacionais, ele falando aqui no entusiasmo todo, fez um apelo, um convite para a entrega da vida. E eu fiz uma entrega para servir ao Senhor, seria então algum compromisso com missões. Mas aquilo foi ficando assim, um pouco aguardando melhores decisões. Mas foi lá naquele momento que eu comecei a sentir isso. Depois veio o pastor Samuel Witt, a gente viu aquela experiência dele, tudo isso foi sendo motivo da gente pensar seriamente. Nesse momento aí, quando eu estava querendo decidir para onde ir, Deus falou muito claro sobre a chamada que Ele queria, e não eu, né? Então, usando aqui um poema de Mirtes Matias, ela fala da página em branco, da folha em branco, e que ela vai assinar para que o Senhor ponha ali o que Ele quer. É isso que a gente tem que fazer. A gente não pode preencher a página e pedir que Deus dê o visto. A gente dá a página em branco lá e Ele vai dizer o que quer e nós assumimos, né? Fui para o seminário. E do seminário, então, eu não pensava em ser pastor. Eu fazendo curso de música, matérias de teologia, trabalhando com a igreja, trabalhando na evangelização, aquilo tudo. Quando terminou o curso, eu já estava então em condições de entender o que Deus queria. No meio do curso, Deus fez eu parar um ano para servir o exército, no Rio de Janeiro. Sem um familiar meu lá. Ambiente completamente estranho, não era o seminário, era um quartel. E aquilo tudo foi experiência que Deus foi dando para eu entender como é que funciona a disciplina, como é que funciona também o amor à nossa pátria. E eu fui um soldado, depois um cabo dedicado. Eu queria fazer aquilo que estava ao alcance da minha mão. E com isso já foi surgindo ali um campo missionário. Terminado o curso, minha esposa formou-se no IBER e eu me formei no seminário em noites seguidas, primeiro o IBER, depois o seminário, na primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Isso em 71, sou da turma de 71. Seria da 70, mas o quartel me atirou mais um ano, né? Então, na turma de 71, colegas meus aí que estejam acompanhando, a gente viveu tudo isso aí junto lá. Naquele momento, a gente estava noivo, mas eu estava noivo daquela pessoa que eu entendi que Deus tinha posto na minha frente, porque num acampamento de jovens, pouco antes dali, a gente se conheceu. Eu fui de Porto Alegre, ela veio de Panambi, que fica mais a oeste, mais distante aqui no Rio Grande do Sul, e nós nos encontramos e nos conhecemos em Santa Maria, Itaara, hoje é um município, onde está o acampamento Batista Gaúcho, no centro do estado. E eu vi aquela moça e eu estava na equipe, eu já era pré-seminarista, eu estava na equipe e o pastor disse: o irmão me ajuda aqui no concurso bíblico que vai ter, e eu estava ali como monitor, como ajudante. E eu fui observando as coisas e vi que aquela moça respondia uma prova escrita, ela respondia com muito capricho. E tinha uma pergunta lá que tinha que responder sublinhando a questão certa. E quando eu vi aquela moça puxar uma régua,
reguinha de dentro da bolsa para sublinhar, e eu fiquei pensando, eu não faria isso, eu ia sublinhar, né? Até hoje eu sublinho direto, né? A mão livre. E aquela moça naquele capricho ali, e eu saí dali daquela reunião, fui conversar com o pastor Samuel Machado, pastor Orlando de Oliveira, a equipe que formava aquele grupo de pastores, e eu fui dizer para eles, eu não posso mais ser um monitor ali, porque eu já sou torcida, eu já estou torcendo por uma candidata. E assim foi, né? A gente foi se conhecendo. Quando terminou o acampamento, tinha que conversar com ela, nunca tinha namorado, não sabia como é que era isso. Fui conversar com ela e tinha que fazer, porque eu ia para um lado, ela para o outro. E eu disse para ela, olha, eu tenho que ser franco aí, eu tenho uma chamada missionária. E ela disse assim, eu também. Aí já me desarmei todo, porque eu não estava preparado para uma resposta dessa. Eu pensei que vinha um negócio. E aí eu me lembrei e saí com a seguinte frase, o pastor Davi Gomes pregou na minha igreja uma vez, e ela disse assim, interessante, na minha igreja foi pastor Davi Gomes também. Pronto, aí terminou tudo, né? Aí começou tudo. Aí a gente entendeu que aquilo ali era do Senhor. E nós nos casamos em dezembro de 71, portanto já temos mais do que o jubileu de ouro, né? E nós fomos para o campo missionário direto. Já saímos, passamos no Rio só para fechar os trabalhos que eu tinha, o departamento de música da Juep, o Bill Easter, Catarina Smith, ela trabalhando também, pastor Silvino Neto, uma equipe muito grande ali, irmão Almir Gonçalves. E aí fomos para Marcílio de Oliveira Filho, aí fomos para o sul do Maranhão, e chegamos lá e tinha a Lúcia Margarida, eu citei aqui os nomes, aquela equipe ali, nós trabalhamos com aquela equipe ali por 3 anos, junto ali naquela preparação de obreiros, tínhamos o Instituto Teológico, e depois então fomos para o Amazonas, então para o Humaitá, sul do Amazonas, onde está lá a igreja, hoje já várias igrejas em volta na região, foi a primeira igreja da Convenção Batista Brasileira, ali, num raio de 200 quilômetros, nós não tínhamos, de 100 quilômetros, não era de 200, nós não tínhamos outra igreja da nossa convenção, naquele lugar do sul do Amazonas, Rondônia, pegando aquela parte ali. Eu pensei, é muito campo, nem tinha estrada por tudo isso aí, rio, barco, essas coisas. Eu disse, eu vou fazer um raio de 100 quilômetros no compasso, no mapa, e eu vou tentar trabalhar dentro disso aqui. Éramos a única igreja ali. Isso ia encostar, já quase lá em Lábrea, no Acre, ia para quase Porto Velho, metade do caminho, para o norte do Amazonas, nem se fala, e era um campo vastíssimo. Mas nós fomos ali, pela Transamazônica, indo, visitando, e fomos tendo assim uma resposta muito boa de pessoas que foram se ajuntando a isso. Então, quando eu estava naquele entusiasmo todo ali, a junta me chamou para trabalhar na sede. Foi uma decisão difícil, mas eu estava pensando naqueles seminaristas e iberistas, cessistas, que estariam espalhados pelo Brasil, que deveriam receber assim, a impressão da gente vindo do campo. E isso eu fiz andando pelo Brasil todo. Eu andei por todas as capitais, andei pelas operações missionárias, Missões Nacionais alcança mesmo o mapa todo. E naquilo ali a gente conheceu obreiros, e hoje são líderes aí, e eu vejo lá José Campanhã, consultei Pascoal Piragini, o nosso querido Scheidegger, né? Rogério Scheidegger já está com o Senhor. A gente teve assim aqueles irmãos e irmãs, Narcisa Valdez, eu não vou citar, não vai dar, né? Mas eram obreiros que estão na liderança do campo. E foi com eles que a gente começou numa função de ter que selecionar nomes, formar equipes. Eu orava ao Senhor, eu disse, Senhor, eu não vejo o coração, como é que eu vou fazer isso? Eu tinha foto 3x4 e alguma indicação, e eu orava, e aí a gente ia selecionando aqueles que tinham condições naquele período e tal, e formamos as equipes. E Deus fez funcionar, porque aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos uma operação em 8 cidades ao mesmo tempo, com o pastor Wilson Alves de Oliveira, diretor do campo estadual, e eu era daqui, eu
estava junto com ele me conheceu adolescente, e a gente andou naquelas cidades, e hoje são igrejas prósperas, igrejas que estão plantando igrejas em outras regiões. Aquilo ali foi do Senhor, e a gente agradece a Deus por isso. E então o campo me mandou, a junta me mandou de volta a Rondônia para trabalhar na convenção específica de Rondônia e Acre. Trabalhamos ali, andando aquilo tudo, e depois houve a divisão natural entre Acre e Rondônia, 2 convenções, agora estaduais. A Rondônia passou a ser estado também, Acre já era. Então nós temos 2 grandes convenções estaduais, porque bem no início era Amazonas, Amapá, Amazonas, Acre e territórios limítrofes, que seria o Amapá, seria Roraima, aliás, Roraima e Rondônia, né? Amapá é lá no Pará. Então, aqueles 2 estados, Amazonas e Acre, os 2 territórios, Roraima e Rondônia. E hoje são 4 convenções fortes, e a gente está trabalhando no Brasil nessa visão. Só que as coisas aconteciam num ritmo, vamos dizer assim, normal, né? E hoje o ritmo é muito acelerado. Hoje, com a comunicação instantânea, com os transportes facilitados, viagem de avião ao alcance da gente, a gente fazia tudo por terra. Hoje a gente tem condições, é muito melhor. As equipes de hoje têm desafios maiores, desafios diferentes, mas eles têm recursos melhores também, né? E isso acontece na igreja local, acontece na cidade, acontece nas nossas famílias. Então, o histórico assim da visão foi assim. Como é que eu entendi que Deus queria isso para mim? Eu falo para os jovens, ontem à noite eu estava conversando com os jovens sobre este assunto. Quando nós conseguimos colocar nas mãos de Deus, dizer a Ele assim: Senhor, eu vou fazer o que Tu queres, não é uma fórmula mágica, não é um alívio para o coração da gente, porque a gente fica naquela expectativa, o que Deus vai dizer? E Deus disse para mim, seminário. Aí eu fui conversar com meu pai, eu disse: olha, eu vou para o seminário. E ele já pensando, eu já tinha apostila de vestibular, primo, engenheiro, eu tenho engenheiros na família, mas eu entendi que era aquilo, e hoje eu agradeço a Deus como essas coisas funcionam. Um sobrinho meu, filho do meu irmão mais novo, Clóvis Silva, eles moram em São José dos Campos, São Paulo. Ele é engenheiro, esse meu irmão mais novo, nós somos 3 irmãos, 2 pastores e um engenheiro. E este meu irmão teve a alegria de ver dos seus 3 filhos, todos eles trabalhando, envolvidos lá com a Embraer, que é a maior empresa, né, do nosso Brasil aqui na área da aviação, uma das maiores do mundo. E de lá daquela empresa, casado com a Regiane, sai o Werner, seus filhos, Elisa e Davi, que são os nossos missionários lá nos Índios Xerente, continuando o trabalho de Gunther Krieger, Rinaldo de Matos, aquela equipe toda. E o moço deixa uma Embraer para ir ao seminário, ele estudou no Palavra da Vida. A esposa deixa a profissão dela para ser uma estudante, depois uma missionária, e eles estão lá no Tocantins, dentro de uma aldeia. Eles moram em Palmas também, eles têm, hoje há mais condições dessas viagens. Serviram na OM, Operação Mobilização, né, no Brasil e no mundo, e eles conheceram o mundo no navio Logos, e Deus está preparando o pastor Werner para que ele seja, inclusive, um consultor nessa área da tradução da Bíblia, do Novo Testamento. Como é que um jovem deixa um emprego promissor? O chefe falou para ele: se precisar alguma outra coisa, eu posso te ajudar aqui, queres outra coisa para fazer, outra função? E ele disse: não, é uma chamada que vem de Deus. E eu estou dizendo isso porque quando eles decidiram isso, eu estava lá em São José dos Campos, e eles me chamaram no apartamento deles, sobrinhos, e pediram que eu desse uma opinião sobre aquilo, né? Muito fácil, foi muito fácil dar uma opinião. Põe nas mãos de Deus e deixa Deus falar livremente. E Deus orientou aqueles jovens. Então, quando eu vejo um jovem hoje preparando os seus caminhos para a vida, vamos deixar essa lição que vem lá dos tempos antigos da Bíblia. A gente põe nas mãos de Deus o reino dele, as outras coisas virão. E aí Deus ajeita tudo, né? Deus vai fazer com que a família seja unida nisso aí, vai fazer com que haja a contribuição.
e nós vamos nos realizar completamente. Se eu fosse um arquiteto, eu faria muitas coisas, estaria realizado, mas eu não teria esse contato com vidas, pessoas, situações, problemas, dificuldades, desafios. Mas como é bom trabalhar com pessoas, almas eternas. Porto Alegre hoje é uma cidade que está explodindo em número de prédios, e nós nos admiramos da rapidez com que isso acontece, e a gente pensando muito seriamente assim, tudo isso aí passa. Mas aquelas vidas que a gente vai abençoar lá não sei onde, que Deus vai colocar a gente, essas são eternas. Então, eu agradeço a Deus porque tive bons orientadores, pastores, embaixadores do Rei, grupos de amigos de missões, a família, para nós podermos chegar a uma entrega da vida pacífica nas mãos de Deus. Daí para frente, Deus é que faz tudo. Embaixador do Rei, nós temos aí a nossa irmã Rízia Coelho, sendo pastor Ivo, tenho satisfação em acompanhá-lo neste culto. Desde mensageira do Rei, acompanho sua obra missionária, os hinos que compôs e que cantávamos com alegria. Temos aqui também a nossa irmã Socorro Moura, dizendo: boa tarde, sempre ouvindo. É alegria ver o pastor Ivo nesta tarde, meu abraço. Temos aqui também a irmã Lídia, Lídia Braga. Pastor Ivo, aqui é Lídia Braga, esposo de Adilson Holanda Braga, da primeira Transtotal. Sem dúvida. A irmã coloca aqui também: boa tarde, pastor, que bom vê-lo aqui no Rio, meu abraço. A mãe do Carlos Frederico. Frederico está aqui na nossa cidade. Isso. Ela continua aqui também, a irmã Lídia, dizendo: pastor Edilson está aqui emocionado, assistindo a sua palavra. Ele foi pioneiro na Transamazônica. Foi uma das equipes pioneiras lá. Tirei minhas filhas dessa turma aí também, pastores de outros estados que levaram o seu próprio carro e equipe. Foi uma experiência de Deus. Ela está falando aqui até da Kombi Verde. Ó. Seu irmão se lembra da Kombi Verde. Sim. Deixa eu ver aqui. A irmã Socorro falando também aí do consolo, da ajuda que o irmão prestou aí em Poa, Eu queria, então, agora, que o Samir, o Samir disse que quando ele era pequenininho, ele o conheceu aí lá no Rio Grande do Sul, porque os pais do Samir foram missionários aí no Sul, Então, que o Samir também fizesse alguma pergunta, alguma curiosidade que ele queira saber aí do irmão. Até como o pastor está recebendo vários abraços aqui, carinho, acabei de receber aqui do meu pai para lhe enviar um abraço, pastor Francisco Amaral, que foi pastor na PIB em Caxias do Sul, está lhe enviando um grande abraço, foi uma grande também. Ele falou: olha, Samir, oferece o chimarrão aí para o pastor Ivo, porque ele gosta de um bom chimarrão. Então, aqui com carinho, oferecendo aí o chimarrão. Pastor Ivo, tenho duas perguntas para o irmão. Quero começar com a primeira, que no campo missionário nós temos muitas experiências, Irmão com muito tempo no campo missionário. Qual a experiência que mais tocou a sua vida? Se o irmão puder trazer de forma resumida aqui a experiência, uma conversão, um milagre, uma maravilha que fica marcado para sempre no seu coração. São muitas, A gente sabe que Deus trabalha e algumas a gente fica conhecendo, outras a gente nem sabe. Às vezes, muito tempo depois, a gente ouve um testemunho assim de alguém, mas eu vejo ali no Facebook, eu vejo meninos do meu tempo, que a gente trabalhou evangelizando a família se converteu, as crianças iam lá trabalhando com elas, e daqui a pouco a gente vê esses meninos e meninas trabalhando no serviço do Senhor. O pastor da igreja em Humaitá, lá onde a gente plantou o trabalho, em 74, 75, é a data da entrada, em 76 foi organizada a igreja, na cidade de Humaitá.
e era a única igreja batista ali naquela região. Tínhamos alguns irmãos evangélicos, a gente trabalhou em conjunto, sempre respeitando cada um o trabalho do outro. Uma maravilha que Deus permite pelo amor cristão. E na sucessão dos pastores ali de Humaitá está hoje um pastor que é filho de um irmão que eu batizei. E ele tinha uma porção de filhos, aquela escadinha de meninos, um deles é um pastor da igreja lá hoje, Deodato. Então a gente agradece a Deus, são experiências assim. Mas eu quero contar uma. Eu tive que parar o seminário no meio para servir o exército. Não tive jeito, tinha que servir o exército. Eu fui para o Rio com 19 anos, e era a época de eu servir, e eu pensei que poderia negociar isso lá para o final do curso, mas eu acabei tendo que servir. Na metade do curso, o pastor Sorém era o diretor do seminário, e eu conversei com ele: pastor, eu estou muito triste, eu vou ter que interromper o seminário, servir o exército. E ele me disse assim: meu irmão, faça o que tiver que fazer, faça a coisa certa, porque qualquer manobra vai descalçar o seu ministério. Essa expressão, pastor João Filso Sorém usava um português bonito: vai descalçar o seu ministério, tirar o calço, né? E eu servi normalmente, eu não me rebelei, não entendia. Eu conversei muito com Deus: eu não estou entendendo, mas eu não podia dizer assim, eu não aceito isso, né? Eu disse: eu não estou entendendo, eu vou fazer, e o senhor toma conta aí. E aí me ajudou de algumas formas. Eu me formei junto com a esposa, eu ia me formar um ano antes, e também a experiência de, ao ir para o campo missionário, lá em Humaitá, havia um quartel de fronteira, toda a região da Amazônia, quartel de fronteira. E eu decidi fazer uma capelania voluntária lá, trabalhando dentro do quartel. E procurei o comando, porque eu tinha passado pela vida militar, eu tinha inclusive uma comenda, Barreta lá de praça mais distinta, um diploma sobre isso aí. Não estou dizendo isso para me orgulhar, mas para dizer como é que Deus usa essas coisas, porque eu fui, assim, dentro do quartel, eu tive condições de ser o primeiro no curso de cabo, eu fui aquele praça mais distinta, fui o segundo na parte de esportes, perdi no salto em altura, mas o outro era atleta do Vasco, né? Então eu não era atleta, né? Ainda foi uma medalha bem merecida, mas bem esforçada. Mas eu fui para o Amazonas, encontrei, então, na hierarquia dentro do quartel, o comandante me passou para um tenente, que era gaúcho. Então já ficou melhor ainda a coisa, nós fomos conversar, não nos conhecíamos, e ele não era membro de igreja, não conhecia, não tinha a Bíblia para ler ali, e ele era o responsável pelas palestras, e eram palestras sobre família, sobre drogas, prevenção de drogas. Era um trabalho mais, eles chamavam isso de quase educação cívica, né? O senhor não pode entrar aqui para falar sobre religião. Eu disse: olha, eu não vou falar de religião, mas eu quero autorização para usar a Bíblia. Aí o comandante disse assim: a Bíblia está na nossa Constituição, pode usar. Então eu entrava com a Bíblia, e aí, o que a gente vai precisar mais, né? E com aquilo ali, aquele tenente acompanhou as palestras, e ele tinha muita vontade de aprender. Irmão Joaquim Azambuja Vieira deve até estar acompanhando aí os nossos contatos agora. Ele mora em São Paulo, e gaúcho, e a gente foi se conhecendo ali. E eu trabalhei aquele tempo no quartel, indo voluntariamente lá para falar àqueles soldados, levava material ilustrativo, fazia. O comandante me chamava: olha, tem que aconselhar aquele ali, ele vai ser expulso. Então o senhor é o último recurso. Nós vamos deixar que o senhor converse com ele. E assim a gente tinha um trabalho pastoral junto aos soldados. Eu batizei ali esse irmão tenente, é um irmão em Cristo, fidelíssimo, um grande amigo, e nós temos conversado muito. Tornou-se um estudioso do grego, aprofundando. Ele já dominava perfeitamente o inglês, Academia Agulhas Negras, aquilo tudo ele passou, um estudante desejoso de aprender. E aquele homem trabalha hoje na evangelização, e ele tem uma facilidade de trabalho com idiomas, ajuda inclusive na tradução da Bíblia para editoras que precisam, e ele então está ali sempre àquela disposição.
e nós temos conversado muito. A vida do irmão Joaquim é, para mim, um grande alívio, porque aquele período que eu servi o Exército, eu não estava entendendo o porquê. Eu não queria ser militar. Eu já tinha minha vocação. O comandante do quartel me chamou, o meu capitão, José Lisboa da Cunha, ele, lá no Rio de Janeiro, ele me levou à casa dele depois que terminou o ano de serviço obrigatório. Eu já era civil, podia andar sem problemas, né? Sem quebrar a hierarquia, e ele me levou lá junto com o Petrônio, um outro grande amigo, soldado, cabo, e nós fomos então para a casa dele. E ele disse: eu quero arranjar aí para continuar. E eu disse: não, eu vou para o campo missionário, né? Eu vou terminar meu seminário. Fui para o campo. Chego lá, o comandante me chama, um desses comandantes do quartel de fronteira: eu quero colocar o senhor aqui na nossa equipe, vamos trabalhar como, não sei se seria capelão, uma coisa, o senhor vai poder, tu vai poder usar até a nossa vila militar aqui. Eu disse: não, eu tenho uma vocação missionária, tenho um trabalho pastoral para fazer, eu vou trabalhar como civil. No quartel eu quero entrar como civil, eu quero fazer aquilo que um pastor pode fazer, né? E dessa maneira, eu acho que foi a maior experiência de todas, porque eu entendi tudo aquilo que Deus tinha feito anos antes, em 69, para lá em 75, eu poder entender o que Deus tinha feito, eu parar aquele curso no seminário. Eu quero dizer isso mesmo. Quando Deus fala, Ele não faz nada errado. Então, essa experiência me consolidou. Experiência muito especial para nós, e principalmente para os jovens que estão conosco, né? Como Deus vai fazendo, construindo, né, a nossa vida. Deus nos leva a lugares, e nosso Deus é um Deus dinâmico, né? Pastor, a minha segunda pergunta tem a ver um pouco com a minha experiência no Rio Grande do Sul. Eu lembro que quando ainda um gurizinho no Rio Grande do Sul, no final dos anos 80, início dos anos 90, eu viajava muito com meu pai pelo estado do Rio Grande do Sul, porque depois que nós retornamos do campo missionário, ele fez várias conferências missionárias no Rio Grande do Sul. Até eu tive meu chamado na cidade de Carazinho, no Rio Grande do Sul, no Congresso Missionário, eu tive meu chamado em Carazinho. Mas eu lembro que nós andávamos em várias cidades, pequenas cidades, muitas cidades sem um trabalho batista e cidades com pequenos pontos de pregação ou congregações, lugares ainda sem pastores. Então, muitas cidades que ainda não tinham um trabalho batista. Eu lembro que ia com meu pai em várias cidades. Eu era muito pequeno, gostava de acompanhá-lo, gostava de descer aquela serra de Caxias do Sul com ele, né? Então, a gente ia ali por algumas cidades. Hoje, qual é o maior desafio do campo gaúcho? As cidades eram pequenas e a comunicação era muito complicada, porque as estradas eram, às vezes, de areião, de pedra, né? Hoje nós temos asfalto aí pelo Rio Grande do Sul, demorou a chegar, mas nós temos hoje. Então, hoje a comunicação é rápida, as cidades cresceram muito rapidamente. Nós tivemos assim, desde que a Convenção Batista Brasileira em 2015 foi ali em Gramado, a gente teve uma visão, porque em Gramado, quantas vezes já tinha se tentado começar um trabalho, mas é uma cidade turística, uma cidade com as suas características, e a gente então teve aquele grande número de batistas ali ao mesmo tempo, e aquilo incentivou o pessoal. Já tínhamos ali um missionário, né, pastor Renato, e nós temos uma igreja grande ali já trabalhando. Irmãos de outros lugares se propuseram, ajudaram a questão do templo, tudo aquilo ali. Isso aconteceu em vários lugares, várias cidades. Eu citei Nova Petrópolis aqui, é uma cidade que está crescendo muito rapidamente, uma cidade com um nível de vida muito bom. Nós temos Carlos Barbosa, ali perto, são cidades conhecidas aí por causa da Tramontina, por causa da equipe de futebol de salão, né? Então, são cidades onde as pessoas estão tendo um crescimento muito sólido na sua vida secular.
E, ao mesmo tempo, há uma sede de preencher a vida com algo mais do que meramente dinheiro, né? Por isso, muitas cidades, essas que o irmão citou aí no mapa do Rio Grande do Sul, hoje estão tendo já as suas igrejas consolidadas, igrejas que estão amadurecendo, que estão levando o evangelho adiante. Uruguaiana, nós temos trabalho de apoio às cidades em volta, nós temos um trabalho grande na região sul, Pelotas, Rio Grande, tem ampliado o trabalho naquela região ali, no litoral também do Rio Grande do Sul, inclusive o litoral norte, que era um lugar assim de... não tínhamos igrejas por aí, nós já temos agora igrejas, plantando outras, Capão da Canoa, Torres, Tramandaí. Então, nós temos em todas essas áreas. E dentro do estado, no coração do estado, ali, Santa Maria, nós temos uma convergência de muita gente de outros lugares, por causa de dois fatores ali, que são o ajuntamento das universidades, é uma cidade universitária, e também a questão militar. Nós temos quartel, nós temos aeronáutica, nós temos vários objetivos ali de vinda de pessoas para morarem, e essas pessoas estão em igrejas em Santa Maria, que já estão se multiplicando também, e nós temos uma bênção muito grande aqui de ver que onde o evangelho é pregado com seriedade, vivido pela igreja, as portas vão se abrindo, não é pela nossa capacidade. Então, dizer assim, o que é o maior desafio hoje aqui no Rio Grande do Sul, a gente orou muito tempo por obreiros para a Serra. Hoje nós temos obreiros surgindo, nós temos um seminário aqui na capital, aliás, fica na mesma quadra aqui da nossa igreja, no Colégio Batista, a sede da convenção também é perto. Ali nós temos o seminário, o irmão Marcos, que a gente apresentou aí, é o coordenador da parte acadêmica, é o braço direito do nosso diretor, com o Grimberg, e a gente tem equipes de missionários estrangeiros que vêm, dão aula, abrem caminho para novos cursos, de forma que nós temos equipes trabalhando no EAD, até em Rondônia. Tem gente estudando Pimenta Bueno, tem gente estudando no seminário daqui. E o maior desafio é que nós tenhamos mesmo a visão assim de que Deus tem um plano e a gente se colocar nas mãos de Deus para que Ele preencha esta questão. Cidades que são desafios hoje, Carazinho, que o irmão citou, tem várias igrejas, né? Ijuí, aquela região tem várias igrejas. E a parte mais nova, onde agora estão chegando as igrejas, é essa ali, São Francisco de Paula, a gente citou aí Nova Petrópolis, aquela região ali onde não havia igrejas estabelecidas, e hoje nós já temos. Então, obreiros, eu acho que o maior apelo nosso é que obreiros se apresentem ao Senhor, e Deus indicará, e aqueles que forem indicados venham, porque há campo para nós todos trabalharmos aí. Eu queria, a gente já está caminhando aí já para o final da nossa programação, né? O tempo passa muito rápido, mas eu queria ouvi-lo também sobre, o Samir falou sobre assim o milagre, né? Uma coisa maravilhosa que tem acontecido aí ao longo da sua jornada, e nós sabemos que existem grandes dificuldades também, né, na vida, né, do missionário. Hoje mesmo a gente ouviu testemunho falando de perseguições, né, dentro da atuação do missionário, sendo perseguido, tendo dificuldades. A gente vê aqui histórias, nesse livro mesmo aqui de Missões Nacionais, de missionários que eram proibidos até de comprar o pão na padaria, né? Deixavam de vender o pão na padaria porque sabiam que eles eram crentes e tal. O irmão passou por alguma perseguição, alguma dificuldade, algo que tenha sido assim marcante assim em termos de dizer, será que eu tô cumprindo mesmo a vontade de Deus? Será que essa é a vontade de Deus para a minha vida? Olha, de ver assim a ação de Deus de maneira incisiva, né? De uma maneira que é milagre, é ver o sobrenatural, tem bastante coisa também. Eu vou citar uma só aqui. Quando estava lá em Humaitá, no Amazonas, nós tínhamos um templozinho muito
Os americanos tinham feito uma capela lá e nós então chegamos, não tinha gente, não tinha povo, né? Só o templozinho. Alguns irmãos vinham de Porto Velho, 200 quilômetros, faziam um culto de vez em quando. Então nós chegamos ali para plantar a igreja e fomos reunindo aquelas pessoas, descobrimos crentes batistas que estavam sem as suas igrejas, alguns iam numa igreja evangélica ocasionalmente, e nós então juntamos e já houve gente chegando, sendo evangelizada, e logo nós formamos em 76, abril de 76, organizamos a igreja com 20 membros, porque nós tínhamos os membros que vinham chegando e aqueles que já eram batizados. E a nossa alegria também foi que nós tínhamos a capacidade para música. Eu tenho curso de acordeão, eu fiz o curso de música no seminário, eu usava o acordeão, então pegava o acordeão, tocava o hino, colocava ali de novo, continuava o culto. E na nossa igreja tínhamos uma pianista, depois chegamos a ter duas irmãs que vieram de Manaus e que eram exímias pianistas. E a gente orava por um piano, porque daí elas poderiam desenvolver, elas não tocavam acordeão, era o pastor que fazia aquilo ali, né? Serve muito bem para o ar livre, né? Culto ao ar livre, mas num culto dá trabalho ali, é pesado. E nós oramos. E um missionário americano, Richard Walker, trabalhou em Manaus, trabalhou no Amazonas, por problemas de saúde da esposa. Eles então tiveram que retornar aos Estados Unidos e ele tinha um piano. E ele ofereceu aquele piano para alguma igreja. E o diretor da convenção naquele tempo, o missionário americano, Danny Doyle, ele entrou em contato conosco e disse: olha, eu estou abrindo uma lista aqui de igrejas interessadas. E eu estou falando com o irmão aqui, lá pelo telefone, né? Eu estou falando com o irmão sobre essa possibilidade. Eu sei que vocês gostariam de ter. Eu disse assim: pastor Lame, o irmão encerra a lista nesse primeiro número aí. Não continua a lista, porque esse piano vem para cá. E a gente começou a orar por aquilo. Era um piano novo e a gente então decidiu entrar sem saber como seria, né? Mas orando, pedindo. E chegou um momento em que ele nos disse assim: olha, a gente está conversando aqui e o pastor Ricardo concordou aí, e a gente pensou, agora vem a dificuldade, que é o preço, né? E ele disse assim: o que o pastor Ricardo deixou para a gente aqui é que a igreja que ficar com o piano vai levantar uma oferta missionária. A oferta vai para o campo missionário e não tem nada para dar para ele, né? Então, a gente ficou feliz, porque a gente faria um esforço por missões, mas já seria também obra missionária ali. E aí veio a dificuldade maior, em termos práticos, porque era um piano estrangeiro, Yamaha, japonês, da Zona Franca de Manaus. Na Zona Franca, compra-se a preço de custo dele, a preço de fábrica da loja. Mas para internar no Brasil, em qualquer outra cidade que não fosse Manaus, teria que se submeter ao imposto. O imposto é 100% do valor daquele instrumento, de qualquer objeto, havendo similar nacional. E nós temos similar nacional, Essenfelder, até temos o Piano Brasil, né? Então não tinha como dizer. E nós ficamos ali orando e tal, e na nossa igreja nós temos o juiz de direito, irmão Osana Menezes, lá de Brasília, desembargador, agora já aposentado. Ele era juiz da cidade e ele estava junto ali naquela assembleia em que nós íamos então apreciar a proposta de um outro pastor de Manaus que disse assim, um outro irmão de Manaus que disse: eu compro esse piano aí e dou para a igreja um piano nacional novinho, então não terá esse problema para resolver. Parecia ser uma solução boa. E eu pensei assim, mas se nós oramos e Deus nos deu aquele piano, não para ter vaidade de ter um Yamaha, mas é aquele piano que é o nosso, né? E no caminho da minha casa para o templo, que era só atravessar a parte do terreno assim, me veio Mateus pedir, bater, pedir, né? Buscar e bater, pedir e bater. E eu pensei assim, nós já pedimos ao Senhor, nós já buscamos, já fizemos isso aí, está faltando bater. Nós não tentamos tirar de lá ainda, né? E eu cheguei na igreja e dei essa palavra ali. Eu disse: irmão, nós vamos voltar agora, mas eu
eu venho com um versículo me incomodando. Será que nós cumprimos tudo? Vamos bater. E eu fiz uma coisa de pastor bem jovem, eu fui consagrado naquela igreja lá, eu tinha 1 ano, 2 anos de pastor, e aí eu fiz um desafio assim, que aqueles que fossem favoráveis se levantassem. É o voto mais difícil, né? Levantar-se no meio dos outros. Assim. Levantou a igreja. E eu observei que o doutor Osana ficou muito acanhado ali, ficou orando, e eu pensei... Bom, passou a proposta, né? Agora a dificuldade é quem é que vai amarrar o guiso no pescoço do gato, diz a fábula. Aí nós olhamos, o único que tem condições de fazer um documento é o doutor Osana. Então nós incumbimos o irmão Osana de fazer o documento pedindo para a Receita Federal a liberação daquele instrumento ali. Ele saiu muito... assim, preocupado. Eu acho que ele não queria que o pastor ficasse desapontado, né? Mas eu estava assim, se passar, passou, se não passar, ele tem outro piano. E eu, um pastor bem jovem, eu nem sei se ele sabe desse lance da história, eu tinha a minha Brasíliazinha, eu ia para a casa dele para conversar com ele no outro dia, e ele não preparava o tal documento, e eu estava ali pensando, eu tenho que conversar com minha ovelha. Mas eu novinho, e eu resolvi ir a pé, porque indo a pé eu demoraria mais, né? E teria tempo para meditar. E eu cheguei na casa dele com a Bíblia, levei a Bíblia. Eu disse, o que eu vou falar para o doutor Osana? Chego lá na casa, ele está na parte de fora, assim, naquelas varandas, que é muito quente, então está ele ali sentado, me viu, ô pastor, pode chegar. E eu fiquei, ele todo empolgado, eu vou chegar aqui numa cobrança. E ele disse assim, escuta o que eu estou fazendo aqui. E ele estava preparando tal documento que ele dizia lá, não era um documento humano de juiz, de linguagem jurídica, era alguma coisa que falava do Espírito de Deus, da igreja, do ministério da igreja, do empenho da igreja. E eu disse assim, quando eu ouvi aquilo, eu disse, esse piano é nosso. É nosso. E a gente, imediatamente, nós preparamos aquilo, eu não precisei convencê-lo, né? Eu vi ali a mão de Deus. Tudo milagre, né? Faltava liberar o piano. E então foi para as mãos do ministro da Fazenda, foi um negócio que não tinha acontecido, nunca tinha havido alguma coisa igual na Zona Franca, e que eu soube, não houve depois, eles fecharam a porta. Mas quando chegamos vamos buscar o piano e liberaram, e quando nós fomos para a balsa, para atravessar uma das 7 balsas até chegar em Humaitá, irmão na igreja com o seu carro, nós levando aquele piano como se fosse uma coisa preciosíssima, com todo cuidado. Nós chegamos na Receita Federal, uma pasta com a documentação, e nos chamaram os fiscais, e um assim, chamou os outros todos e disse, venham aqui. Nunca aconteceu isso aqui, mas tem a assinatura do ministro, então nós não temos nem o que dizer aqui, pode passar, né? E nós passamos. Soube que um caso posterior, alguém que quis tirar um piano, porque tinha sido transferido a bem do próprio governo, né? A bem das ordens do governo, não teve permissão para tirar, a não ser que pagasse o imposto. E aquele piano foi para a nossa igreja, aquelas irmãs tocaram, nós chamamos Marcílio de Oliveira Filho e a irmã Zelda, estiveram lá com a gente, estavam fazendo uma volta pelo Brasil todo para a questão do inário para o culto cristão, eles foram na nossa igreja, ele inaugurou com ela, cantando em dueto, uma coisa, chamamos a cidade, foi tudo aquilo ali. Então, eu vejo assim que naquela hora Deus mostrou assim que ele abria, a gente pediu, a gente buscou, e a gente bateu. E Deus atendeu. Amém. Pastor, sem mencionar essa pergunta aqui da Celeste, e aqui a gente encerra, ela diz aqui, né? Percebi seu otimismo ao analisar o campo gaúcho, pastor. Entretanto, ouvi dizer que a mística obscurantista de vários nomes tem resistido à fé cristã. Como o senhor vê isso? É verdade? É verdade. É verdade. O campo do Rio Grande do Sul, em alguns aspectos,
ultrapassa a famosa Bahia, Salvador, em cultos de natureza não bíblica, né? Então, nós temos isso, é verdade, sim. O Rio Grande do Sul tem exportado líderes espirituais dessas áreas até para outros países aí em volta. Agora, como é que a gente vê isso? Nós não temos que lutar contra pessoas, a nossa luta é somente anunciar Jesus Cristo. E a pessoa, ouvindo falar Jesus, ela vai decidir se ela crê ou não. Portanto, nós não temos que ter problema nenhum da nossa parte com a legislação, nem a polícia conosco, porque nós não somos agitadores, nós não somos pregadores de revolução, nós estamos apresentando uma pessoa, Jesus Cristo, que viveu, que ensinou, que morreu por nós. E a pessoa ou crê ou não crê. Se ela crer e ela quiser trabalhar conosco, ela passa a fazer parte do grupo. Se ela não crê, nós a respeitamos. Ela entra no nosso templo livremente, sem problemas. Só que para fazer parte da igreja tem que crer, né? Tem que ser uma pessoa que entenda aquilo ali como sua vida. Tem que haver a transformação da vida, o novo nascimento mesmo. Então, independentemente de denominação, de título, de igreja, nós trabalhamos para anunciar Jesus. E coisas secundárias, menores, questão de sábado, cabelo comprido, isso é secundário, isso nós não levamos em conta na obra missionária, na visão missionária. Claro que a gente procura dar base bíblica. Estamos fazendo um trabalho agora sobre família, a família como projeto de Deus, e nós somos muito claros nisso aí. A família é projeto de Deus, não tem que ter a mão do homem naquilo ali, mudando nada, deixando a família patriarcal, ser eu, judaico-cristã, para coisas modernas. As coisas modernas estão indo contra a Bíblia. Então, nós estamos anunciando a Bíblia. E até onde nós pudermos usar a Bíblia livremente, estamos pregando. Onde não pudermos mais, somos sujeitos até a ser presos e continuaremos pregando lá dentro, não há problema, a gente está aí para anunciar Jesus. Então, orem por nós. A verdade é que nós somos um povo muito cercado disso aí. Inclusive, neste período da nossa história no Brasil, isso aí está acontecendo em todos os lugares, aqui também. Nós não temos dúvida disso aí. Mas nós trabalhamos anunciando Jesus para qualquer pessoa. Maravilha, Pastor Sait. Nós, então, vamos aí, né, caminhando com esse único objetivo de proclamar, e o tema de missões nacionais, né, fala a solução é Jesus Cristo. E a gente precisa falar desta verdade ao mundo todo. Vou convidar aqui ao pastor Samir para orar, agradecendo a Deus pela sua participação. Nós estamos iniciando, né, a campanha de missões nacionais em nossa igreja. Agora, às 19 horas, vamos ter a presença do pastor Fernando Brandão, diretor executivo da Junta de Missões Nacionais, nos falando um pouco sobre a campanha, sobre todas as ações dos batistas brasileiros em várias áreas. E nós agradecemos, né, a sua participação, e ao longo desses próximos domingos nós vamos ter a oportunidade de ouvir outros missionários que atuaram aqui no nosso campo nacional. Então, muito obrigado mais uma vez, pastor Ivo. O seu testemunho foi muito importante, né, para a minha vida. Então, Samir, faça a oração e a gente já caminha já para o encerramento. Que alegria, Senhor. Alegria nesse momento ouvirmos o que o Senhor tem feito no Rio Grande do Sul, no Brasil, os testemunhos do seu filho, pastor Ivo. Obrigado pela sua vida, irmã Gladys, Senhor, seus familiares. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela Igreja da Floresta. Continua abençoando essa igreja ali em Porto Alegre, as demais igrejas do Rio Grande do Sul, que o Senhor continue fortalecendo o seu povo, os pastores, Senhor, que o Senhor venha derramar do seu Espírito de uma forma muito preciosa no Rio Grande do Sul. Envie mais obreiros, Senhor, que o povo gaúcho continue ouvindo a palavra de salvação e venham se render aos pés do Senhor Salvador Jesus Cristo. E nesse nome precioso, esse nome maravilhoso, qual nós oramos agora, dando graças. Amém e amém.